Em destaque no Panorama CBN, Petrobras recebe aval do IBAMA para perfurar poço na Foz do Amazonas e ambientalistas vão à justiça. Preço da gasolina nas distribuidoras cai a partir desta terça. Pane em sistema da Amazon derruba mais de 500 serviços digitais pelo mundo. Colômbia convoca embaixadora após troca de ofensas entre Trump e Gustavo Petro. E primeira morte por metanol é confirmada no Paraná. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Terminou, pelo menos por enquanto, a maior polêmica ambiental do governo Lula. A Petrobras recebeu a licença do IBAMA para a perfuração de um poço exploratório de petróleo nas águas profundas do Amapá, na chamada margem equatorial brasileira. De acordo com a Petrobras, a perfuração vai começar imediatamente, com a duração estimada de 5 meses. Essa primeira fase ainda é uma etapa de obtenção de informações geológicas para avaliar se há, de fato, petróleo e gás na área explorada. A Petrobras diz que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo IBAMA, cumprindo integralmente o processo de licenciamento ambiental. Como última etapa de avaliação, a companhia fez em agosto um simulado e o IBAMA comprovou a capacidade da Petrobras e a eficácia do plano de resposta à emergência. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, explicou como estava a pressão para que essa licença fosse liberada. Nessa terça, havia um prazo limite do contrato de aluguel da sonda de perfuração que está há meses parada na margem equatorial à espera dessa autorização. Na semana passada, a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, foi para cima do IBAMA publicamente, num tom bem mais direto do que ela vinha usando, um tom que revelou o tamanho da apreensão da Petrobras. Ela disse o seguinte: se a gente não começar a perfurar até o dia 21, essa sonda pode ser retirada do local e, se isso ocorrer e for substituída por outra sonda no futuro, o processo de licenciamento vai começar tudo de novo. O custo estimado pela Petrobras para furar esse primeiro poço na Foz do Amazonas é de 842 milhões de reais. Somente com o aluguel dessa sonda de perfuração foram gastos 543 milhões de reais. Para o ouvinte ter uma ideia, esse aluguel custa 4 milhões de reais por dia. E a licença foi obtida há apenas 20 dias do início da COP30, que é a Conferência do Clima da ONU em Belém. Organizações ambientalistas, indígenas, quilombolas e de pescadores devem apresentar até o fim da semana uma ação judicial contra a licença. O documento vai questionar os próprios critérios do licenciamento que, segundo ambientalistas, cumpre exigências defasadas e não garantem a preservação ambiental da região. Uma das questões são as fortes correntezas com as quais a Petrobras não está acostumada, segundo o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Existem dados que mostram que o que foi absorvido como modelagem, apresentado como modelagem pela Petrobras, é algo extremamente defasado e que não tem ainda todos esses elementos, todos esses estudos levados em consideração. Márcio Astrini questiona ainda a liberação em um momento em que os ambientalistas defendem a redução dos combustíveis fósseis. O ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Davi Zilberstein, traz outro ponto de vista de que o Brasil, no futuro próximo, terá que importar petróleo para garantir a segurança energética. Esse petróleo da margem equatorial teria uma importância fundamental na questão de melhorar as condições das pessoas que moram na Amazônia, combater desmatamento ilegal, combater garimpo ilegal, combater a biopirataria, combater o tráfico de animais silvestres, combater o narcotráfico. A expectativa é que a área seja um novo pré-sal, com reservas que permitiriam explorar mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. A exploração também expõe um conflito interno do governo federal, entre alas pró e contra a exploração. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, era até então uma importante voz contra a atuação da Petrobras na margem equatorial e não tinha se pronunciado até o momento em que eu gravo esse podcast.
Do outro lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o próprio presidente Lula se mostravam favoráveis à exploração. E Silveira comemorou essa liberação, repetiu que a região representa o futuro da soberania energética e ainda agradeceu o que ele chamou de excelente trabalho da ministra Marina Silva pelo cumprimento das normas ambientais. Outro grande interessado é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, que fica na mesma região. Ele escreveu que recebeu a notícia com grande entusiasmo e que a decisão marca um passo histórico para o desenvolvimento do Brasil, em especial para o estado dele e para a região norte. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, que é do PT do Amapá, chamou essa segunda-feira de um dia histórico. Para ele, a decisão vai viabilizar as pesquisas para a descoberta de riquezas, como do petróleo, que poderão e serão decisivas para nosso presente e para nosso futuro. É um assunto que vai dar muito pano para manga. E nessa segunda, a Petrobras anunciou também uma redução de 4,9% no preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir dessa terça. Um corte de 14 centavos por litro. Lembrando que é nas distribuidoras e não nos postos de combustíveis. Essa é a segunda diminuição no ano, acumulando queda de pouco mais de 10%. Num evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o aumento da mistura de etanol na gasolina para ajudar a enfrentar possíveis altas no preço do petróleo. A Câmara dos Deputados seguirá atenta, principalmente no fortalecimento agora dos desafios que os biocombustíveis têm daqui por diante. Hoje nós já temos 30% da mistura da gasolina com etanol e vamos lutar e brigar para que avancemos aos 35% na mistura. E, mudando de assunto, com a incerteza sobre como o governo vai conseguir fechar as contas, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso resolveu adiar mais uma vez a análise do relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. O texto seria analisado nesta terça-feira na comissão para ser encaminhado para o plenário na quinta. E o governo ainda busca alternativas para recompor um rombo de 20 bilhões de reais depois da derrubada da medida provisória que previa aumento de impostos sobre apostas online, fintechs, LCI e LCA e também previa limitar compensações tributárias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo nessa segunda encerrou em alta de 0,77% aos 144.509 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 0,63%, cotado a R$ 5,37. O euro vale R$ 6,25, com queda de 0,88%. E o governo federal lançou um programa para facilitar o acesso ao crédito para reformas, ampliações, adequações de moradias, o famoso puxadinho. O programa Reforma Casa Brasil espera injetar 40 bilhões de reais na economia. O programa é voltado para famílias com renda de até R$ 9.600 por mês que moram em cidades grandes, capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas. Quem ganha mais de 9.600 também poderá participar, mas as regras são diferentes, definidas pela Caixa Econômica Federal. O valor do crédito começa em R$ 5.000, pode ser usado para comprar materiais de construção, pagar mão de obra e até serviços técnicos, como o acompanhamento da obra. O prazo para pagar é de até 60 meses, 5 anos, e a parcela não pode passar de 25% da renda da família. Só será permitido um empréstimo por família. Tudo será feito de forma digital e os pedidos vão poder ser feitos a partir de 3 de novembro pelo site ou aplicativo da Caixa. As taxas de juros vão depender da renda mensal da família. Quem ganha menos vai pagar juros menores. Então, para as famílias com renda de até R$ 3.200 por mês, os juros começam em 1,17% ao mês. Quem tem renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600 vai pagar 1,95% ao mês. Já as famílias que ganham acima de R$ 9.600 vão ter condições definidas pela Caixa, com financiamentos a partir de R$ 30.000 e prazos que podem chegar a 15 anos. E uma pane no serviço de nuvem da Amazon tirou do ar mais de 500 serviços digitais em todo o mundo. Redes sociais, bancos, serviços de pagamento, jogos online, talvez você tenha sentido. Esse apagão durou cerca de 3 horas, a partir das 4 da manhã dessa segunda, mas as instabilidades persistiram ao longo do dia. O comerciante Renato Desiderato teve prejuízo.
Aqui nós temos uma loja de material elétrico e trabalhamos com vendas no Mercado Livre e na Shopee. Está tudo fora do ar desde cedo. Não conseguimos emitir nenhuma nota fiscal. Tudo parado desde as 7 da manhã, quando começamos o nosso trabalho aqui. O professor Sátiro Adonis teve problemas na Alexa, que não parava de tocar o despertador. Chegou o momento que eu dava o comando para ela parar, ela não parava mais, ela não me ouvia. Eu precisei retirar o equipamento da tomada, acreditando que se reiniciasse funcionaria. E não funcionou. Por volta de 7h15 da manhã, normalizou. A revolta das máquinas, né? Já pensou se ele não consegue ouvir o panorama também? Mas tem outras opções, né? Não é só a Alexa, isso que é bom. A origem da pane foi uma unidade de data centers na Virgínia do Norte, nos Estados Unidos. A Amazon Web Services, AWS, informou que identificou erros significativos e problemas de conectividade em diversos serviços armazenados nessa área e que via sinais de recuperação. Falar agora então da crise do metanol, o Paraná se tornou o terceiro estado com morte confirmada por intoxicação. É um homem de 55 anos de Foz do Iguaçu. Ele procurou atendimento na terça-feira da semana passada com dor abdominal e relatou ter bebido no dia anterior. Os exames constataram a presença de metanol. Com isso, são 9 mortes no Brasil, 6 em São Paulo, 2 em Pernambuco e agora essa no Paraná. Falar agora do conflito em Gaza. Os enviados americanos ao Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, chegaram a Israel nesta segunda para supervisionar o acordo de cessar-fogo. 10 dias depois da assinatura, o plano de paz continua em risco. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país lançou 153 toneladas de bombas na faixa de Gaza só neste domingo, em resposta ao que Israel denunciou como ataques do Hamas em violação ao cessar-fogo. Netanyahu fez a fala diante do parlamento de Israel. Ele diz aí, ontem testemunhamos os esforços do Hamas em frustrar o cessar-fogo. O Hamas sofreu imediatamente a força de nossa resposta. Nossa retaliação envolveu o uso de 153 toneladas de explosivos. Israel justificou os bombardeios após 2 militares serem mortos em Rafah, que fica ali na fronteira com o Egito, no sul da faixa de Gaza, um ataque por um míssil antitanque. E aí depois a resposta de Israel matou 44 pessoas. O Hamas negou qualquer envolvimento e reafirmou compromisso com o acordo. Ainda na noite de domingo, teve o anúncio da retomada do cessar-fogo. Só que as Forças Armadas de Israel voltaram a abrir fogo nessa segunda-feira. O exército israelense informou que atacou alvos hostis após suspeitos invadirem uma área onde militares recuaram depois do início da trégua. No comunicado divulgado na manhã dessa segunda, o Comando Militar de Israel afirmou que a ação era compatível com o acordo e que continuaria a remover qualquer ameaça imediata. O Ministério da Defesa divulgou um vídeo que mostra escavadeiras rebocando grandes blocos de concreto ao longo da linha amarela, que está sendo feita para delimitar o limite até onde as tropas podem atuar dentro do território palestino. Ainda nessa segunda, as Forças Armadas de Israel informaram que a Cruz Vermelha recebeu o corpo de mais um refém mantido na faixa de Gaza. Com isso, o Hamas entregou 13 dos 28 corpos previstos. Falar de outro conflito, o presidente Donald Trump disse que não acredita que a Ucrânia possa vencer a guerra contra a Rússia, mas que tudo pode acontecer. Trump disse a jornalistas que pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pare os ataques contra civis em território ucraniano. Trump teve conversas na semana passada com os presidentes dos dois países, com Putin por telefone, eles devem se encontrar presencialmente em breve, e com Zelensky na Casa Branca. Segundo o jornal britânico Financial Times, Trump pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que aceite os termos da Rússia para encerrar a guerra. Isso inclui entregar toda a região oriental do Donbass à Rússia. Isso, segundo o jornal, Putin ofereceu algumas pequenas áreas das duas regiões da linha de frente da guerra no sul, em troca de partes muito maiores que ainda estão sob controle ucraniano. Isso é menos do que a demanda original da Rússia. Aqui na América Latina também continua a tensão. O
presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou o embaixador do país nos Estados Unidos para consultas, que é uma forma diplomática de demonstrar descontentamento. Isso depois de uma troca de ofensas no fim de semana com o presidente Donald Trump. No domingo, o americano retirou uma ajuda financeira à Colômbia sob o argumento de que o governo colombiano está fomentando a produção de drogas. Trump até chamou o Gustavo Petro de traficante de drogas. Já Petro chamou Trump de grosseiro e ignorante e falou que tentar promover a paz na Colômbia não é ser narcotraficante. O ministro da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, informou sobre um ataque na sexta-feira contra uma embarcação que matou 3 supostos integrantes do Exército Libertação Nacional, que é um grupo guerrilheiro da Colômbia. Tudo isso entra no contexto das operações militares dos Estados Unidos no Caribe, com a justificativa de combater o narcotráfico. O presidente Lula, por sinal, afirmou nessa segunda, ao entregar credenciais a embaixadores de países europeus, asiáticos e africanos, que a prioridade do governo é manter a região da América Latina como zona de paz. E ele reconheceu que a região vive um momento de instabilidade e crescente polarização, mas que intervenções estrangeiras podem causar danos ainda maiores. Somos um continente livre de armas, de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. E o multilateralismo é baseado na boa relação cordial, comercial, econômica e, sobretudo, uma relação pacífica, sem ódio, sem negacionismo e sem ferir o princípio básico da democracia e dos direitos humanos. Lula também se pronunciou, mas por escrito, sobre a eleição na Bolívia e parabenizou o presidente eleito Rodrigo Paz. Numa carta, Lula disse que o processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a região. O presidente reitera ainda a prioridade do governo brasileiro no relacionamento com a Bolívia. Apesar da mudança do comando da esquerda para a direita, Lula e o Itamaraty acreditam que as parcerias que existem com os bolivianos serão mantidas pelo governo de Rodrigo Paz, especialmente em função da dependência que a Bolívia tem do Brasil na área econômica. Com um perfil mais pragmático, o novo presidente deve buscar temas de interesse com o Brasil para estreitar laços, como a questão indígena. É a avaliação da especialista em relações internacionais Priscila Caneparo. Aqui é importante destacar que o Paz Pereira, ainda que tenha uma posição centro-direita, ele não quer romper com a ideia do Estado plurinacional boliviano. Ou seja, ele também partilha da ideia, como era do governo Mas, de uma proteção à autodeterminação dos povos, o que pode gerar também uma cooperação com o Brasil nesse momento que a gente está, enfim, em discussão em relação à demarcação de terras indígenas e outras proteções também para as populações tradicionais. E com essa vitória de Rodrigo Paz, a direita, seja de centro, seja de extrema direita, vai passar a governar 5 dos 12 países da região: Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador. A esquerda fica com Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Um empate pode vir agora em novembro com as eleições no Chile. O candidato da direita, José Antônio Rist, aparece como favorito no momento. E a Argentina oficializou o socorro bilionário dos Estados Unidos. É uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares, cerca de 108 bilhões de reais. O empréstimo vai ser feito por meio de um acordo de swap cambial, que é uma troca temporária de moedas entre países, usada para proporcionar maior estabilidade à economia local e reforçar as reservas internacionais. É parte de um plano da Argentina para controlar a inflação e restaurar o crescimento econômico num momento de desvalorização do peso argentino e a 6 dias das eleições legislativas que são decisivas para o governo de Javier Milei. E o assalto ao Museu do Louvre, em Paris? A imprensa francesa divulgou imagens que mostram um dos ladrões com colete amarelo, simulando ser um funcionário, está de costas ali próximo a uma das vitrines e fazendo movimentos para acessar as peças. Segundo as autoridades, 4 pessoas participaram do roubo e até agora ninguém foi preso. Nessa segunda, o museu continuou fechado. Muitos turistas foram até lá porque já estavam na fila e foram avisados que a visitação foi cancelada 1 hora antes do horário previsto de abertura.
As autoridades prometeram reembolsos aos que não conseguiram visitar o museu. O ministro do Interior, Lohan Nunes, afirmou que mandou reforçar a segurança nos arredores de museus e instituições culturais depois do roubo. Agora é tarde, né? Em entrevista à Rádio França, o ministro da Justiça do país admitiu que a segurança francesa falhou ao permitir que todas as etapas desse crime tivessem sucesso. Mas o certo é que falhamos, pois alguém foi capaz de colocar um guindaste no meio da rua em Paris para permitir que pessoas subam por poucos minutos e levem joias de valor inestimável, dando uma imagem deplorável à França. Os ladrões invadiram o museu à luz do dia, no domingo de manhã, usaram esse guindaste, quebraram uma janela da Galeria de Apolo, que tem itens que pertencem à realeza francesa, e roubaram 9 peças, numa operação que durou só 6 a 7 minutos. A coroa da Imperatriz Eugênia foi recuperada do lado de fora, mas estava danificada. E uma curiosidade, um dos colares roubados, um colar de safiras, que foi da rainha Maria Amélia da França, esposa do rei Luís Filipe I, foi usado pela última vez pela princesa Isabel d'Orléans, bisneta de Dom Pedro II, antes da venda para o Museu do Louvre em 1985. E vamos retomar também aquele acidente com o elevador da Glória, o bondinho de Lisboa, em Portugal, que descarrilou e matou 16 pessoas em setembro. Um relatório sobre o caso, divulgado nessa segunda, mostrou que o bondinho estava sendo operado por cabos que não estavam certificados para transportar passageiros. Esses são os resultados preliminares da investigação. O documento apontou que manutenções no elevador da Glória eram feitas de forma ocasional e, em alguns casos, de maneira antiquada e incompleta. O relatório final ainda não tem data para ser concluído. Uma nota do esporte, uma transação incrível. O Bahia concluiu uma contratação que pode se tornar a mais cara do futebol brasileiro, envolvendo um atleta com menos de 16 anos de idade. O atacante Dieguinho, de apenas 14 anos, foi comprado do Esfera de Jarinu, no interior de São Paulo, num acordo que pode chegar perto de 1 milhão de euros, cerca de 6,3 milhões de reais. O acordo prevê uma série de metas para se chegar a esse valor. Entre elas, está o Bahia optar por permanecer com o Dieguinho quando ele completar 16 anos, o jogador chegar ao time profissional e ser convocado para a seleção enquanto atleta do Bahia. E vou encerrando essa edição convidando você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Teve mensagem no Instagram, quem me mandou uma mensagem na sexta-feira foi o Ademir Oliveira, comentando a Rádio Sucupira de sexta-feira, que, entre outras coisas, mostrou o deputado interrompendo a CPI do INSS para cantar parabéns para o senador Magno Malta. E ele comentou: essa foi de matar, demonstra bem o nível e baixo custo do voto do povo. Obrigado, Ademir, pela sua mensagem. Quem não ouviu a Rádio Sucupira, tem o podcast só da Rádio Sucupira. Procura aí no seu aplicativo de podcasts. No Spotify, a Carol Borges comentou: ouvindo o podcast caminhando, bicicletando, malhando, pilatando. Amo, com vários Os aqui. Valeu, Carol Borges, pela sua mensagem. Lembrando que você pode seguir o Panorama e também clicando ali em avaliar, nos 3 pontinhos, você pode deixar 5 estrelas para o Panorama aparecer para todo mundo, tá bom? Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às 7 da manhã nas plataformas com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.